A Montanha Mágica, leitura. Nós estamos na página 103, no capítulo Satana faz propostas desonrosas. Este é o terceiro vídeo. Então, o Hus acabou de fazer um comentário meio estranho, né? Dizendo ao Settembrini que, no primeiro momento, ele pensou que o Settembrini era um tocador de realejo. Fique tranquilo, não faz mal algum, replicou Settembrini após um instante de silêncio, durante o qual apenas contemplara o jovem. E como o senhor passou o dia de hoje, o primeiro dia da sua estada neste sítio de prazeres? Obrigado por perguntar. Passei o dia conforme o regulamento, respondeu Hus Castorp. Sobretudo a maneira horizontal, como o senhor prefere dizer. Settembrini esboçou um sorriso. Pode ser que me tenha expressado dessa forma ocasionalmente, disse então. Pois é, e achou divertido esse modo de viver? Divertido ou aborrecido, como queira, tornou Hus Castorp. Isso às vezes é difícil de distinguir, sabe? Não cheguei a me aborrecer absolutamente. Para isso o ambiente de vocês aqui em cima é animado demais. A gente vê e ouve tanta coisa nova e estranha. Contudo, tenho a impressão de não estar aqui há apenas um dia, mas já faz muito tempo. E até me parece que fiquei mais velho e mais inteligente. Mais inteligente também? Perguntou Settembrini, alçando os sobrolhos. Permita a pergunta, quantos anos o senhor tem? Mas veja só, Hus Castorp não sabia. Não podia, nesse instante, recordar a sua idade, apesar dos esforços violentos, quase desesperados, que fazia para se lembrar. A fim de ganhar tempo, esperou até que a pergunta fosse repetida e depois respondeu. Eu? Quantos anos tenho? Estou no 24º ano da minha vida. Em breve vou fazer 24. Mas, desculpe, que estou cansadíssimo, ele disse. E cansaço ainda não é a expressão certa para falar do meu estado. O senhor conhece essa sensação de sonhar e de saber que se sonha? De querer despertar e não conseguir? É justamente o que se passa comigo. Tenho certeza de ter febre. Não há outra explicação. O senhor acredita que ando com os pés frios até os joelhos? Se bem que os joelhos não façam parte dos pés... perdão, estou totalmente confuso. Isso não é de admirar quando a gente, já de manhã, cedo, ouve assobios do pneumotórax e também tem de escutar o palavrório do Sr. Alban e ainda numa posição horizontal. Imagine, não posso me livrar da ideia de que os meus 5 sentidos não merecem confiança e isso me incomoda ainda mais que o ardor do rosto e os pés frios. O senhor me diga com toda franqueza, acha possível que a senhora Storr saiba preparar 28 molhos para peixe? Não quero saber se ela é de fato capaz de prepará-lo, isso me parece impossível, mas se ela realmente afirmou uma coisa dessas durante o jantar, ou se fui só eu que tive a impressão. Settembrini ficou olhando para ele. Parecia não ter prestado atenção. Novamente os seus olhos haviam se cravado no vazio, tomando rumo fixo e cego. E como fizera no passeio da manhã, disse 3 vezes num tom irônico e pensativo, sim, 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 e veja só, veja só, veja só, sempre sibilando o S. 24 anos, disse o senhor? 24 anos, disse o senhor? Perguntou então. Não, 28. Insistiu Hus Castorp. 28 molhos para peixe. Tá, desculpe, o Settembrini não falou anos. Ele falou 24, disse o senhor? Perguntou então. Não, 28, insistiu Hus Castorp. 28 molhos para peixe. Não molhos quaisquer, mas molhos especiais para peixe. Isso é que me parece um assombro. Engenheiro, disse Settembrini entre irado e exortador. Trate de se dominar e me deixe em paz com esses absurdos. Não sei dessas coisas, nem quero saber. Está no 24º ano de vida, disse o senhor? Permita-me mais uma pergunta ou uma sugestão despretensiosa, se preferir.
Uma vez que a estada aqui parece não lhe convir, uma vez que não se sente bem no nosso meio, nem física, nem psiquicamente, se não me engano, que acha o senhor de renunciar a tornar-se mais velhos nessas paragens? Em suma, que tal se ainda esta noite preparasse suas malas e aproveitasse o trem de amanhã para pôr-se a caminho e safar-se daqui? E aqui, é claro, nós respondemos a pergunta que eu fiz lá no vídeo 1, né? Satana faz propostas desonrosas, ou Satana faz uma proposta que mexe com a nossa honra, como a tradução em inglês, né? Ele está propondo que o Hus vai embora. Mas perceba, não é só isso, não é só tipo, o que isso tem a ver com minha vida, Settembrini, né? Mas é o fato de quase como se fosse uma fuga, né? Prepara suas malas durante a noite, amanhã de manhã, foge daqui. E aí você se pergunta, por quê? O que Settembrini ganha com isso? O que ele tem em mente? O senhor pensa que eu deva partir? Perguntou Roscastorp. Se mal acabo de chegar? Não, não mesmo. Não posso ter opinião formada logo no primeiro dia. Perceba, ele repete exatamente as mesmas palavras do Joaquim. E aí a gente começa a talvez formar uma opinião sobre o Hans. Primeiro, aos poucos, a gente vai vendo que o Hans ele é um jovem muito aberto, né? Deixa eu ver o que eu posso te falar sem te dar spoilers, né? Bom, o Hans ele vai ter mais contato certamente com o Settembrini e você vai ver que, embora às vezes ele não seja convencido pelo Settembrini, ele é muito aberto a receber as opiniões de Settembrini, a se tornar um aluno de Settembrini, né? E parece que isso reflete em outros níveis da sua personalidade. Um dos níveis é a história de ele incorporar a ideia e a linguagem ali, né? Ele usou exatamente as palavras do primo, né? Você não pode ter uma opinião formada no primeiro dia, né? Então ele usa a ideia do outro para poder dar uma justificativa. Eu não sei se é aqui que cabe uma digressão, mas tem uma coisa importante, uma coisa interessante. Isso quer dizer que uma pessoa que usa somente a ideia dos outros, ela é uma pessoa que está fadada a nunca ser original? Eu diria que não. Eu diria que a pessoa que tenta não usar a ideia dos outros corre no mínimo mesmo tanto de perigo, ou mais perigo ainda, de simplesmente ser um repetidor de ideias alheias. Por quê? Porque as ideias não se criam do nada, né? Nós não conseguimos ir para um espaço vazio e lá do espaço vazio eu crio uma ideia completamente nova. A todo tempo eu sou bombardeado por influências, né? Isso em todos os níveis, né? Desde o nível corporal, né? O meu estômago quer que eu coma, sei lá, o meu corpo que quer que eu faça sexo, depois no nível psicológico das minhas experiências, né? Tem um psicólogo que falava que os nossos antepassados eles ficam nos pressionando para que nós vivamos a vida que eles viveram, né? Então a minha sociedade também, etc, etc, etc. Então a gente sofre essas pressões de todos os lados. E aquela pessoa, é claro, que fala, não, eu penso com a minha própria cabeça, né? É o cara mais clichê que existe, né? Principalmente nos dias de hoje, né? O cara que disse eu penso com a minha própria cabeça é tão ingênuo que não sabe que está pensando com a cabeça dos outros e só se engana, né? Eu penso com a minha própria cabeça. Então talvez uma solução não seja tentar se distanciar de toda a influência, mas talvez a nossa originalidade seja justamente escolher quem nós queremos que nos influencie, né? Então é aquela história, eu sofro uma influência daqui, eu sofro outra influência daqui, para que lado que eu quero pender, né? Quem eu vou deixar me influenciar, né? Vantagem disso, primeiro, eu acabo com essa ideia romântica e ingênua, romântica porque é uma das ideias que começou,
fortemente com o romantismo, que é eu sou original, né? Então ninguém me influencia, eu não vou seguir a tradição, não, eu sou o criador das coisas novas, né? Então essa é uma primeira grande vantagem, eu acabo com toda essa ingenuidade. E segundo, eu reconheço que tem forças grandíssimas trabalhando de todos os lados. E cabe a mim decidir qual dessas forças é a mais nobre e me entregar a essa força, né? Não precisa pensar em termos religiosos, mas pense, tá lá o Paulo Coelho e o Machado de Assis. O Paulo Coelho tem a sua visão do mundo, o Machado de Assis tem a visão do mundo. Eu simplesmente vou falar, não, eu vou com o Machado, né? E aí, é claro, tá lá uma questão em que o Machado de Assis diverge do Thomas Mann. E aí, novamente, eu posso pender para o lado do Thomas Mann, para o lado do Machado, né? Uma outra vantagem disso é que você recupera algo que a gente perdeu, que falta hoje em dia, que é o conceito de ter um mestre, né? Hoje em dia, mestres são aqueles caras que nos servem. Tem um monte de gente que tem um monte de ideia, e você olha e fala, eu quero você, você, você. Não, o mestre é aquele cara que você, digamos, pende para o lado dele, então há também uma autoria tua, né? Mas você baixa a cabeça perante ele, né? Você não fica discutindo com o nariz erguido perante um mestre, né? Então, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui com Thomas Mann. São só em casos extremos que a gente vai olhar e falar, não, tá errado isso daqui, ou alguma coisa assim. 99,9% das vezes nós vamos só baixar a cabeça e falar, se tá estranho é porque eu não entendi, né? Porque eu decidi pender pro lado do Thomas Mann, né? Então, ao mesmo tempo que essa postura do Hus de ficar deixando-se dominar pelas opiniões alheias, ela pode ser ao mesmo tempo uma prisão, mas pode ser a sua liberdade, correto? Ele pende para um lado, depois ele vê algo mais forte, mais belo, pende para o outro, e nesse pender para um lado, pendendo para o outro, sendo influenciado aqui, sendo influenciado ali, ele vai construindo muito, muito, muito aos poucos a sua personalidade própria e a sua concepção de vida, né? Olavo de Carvalho que sempre fala, um filósofo, ele trabalha lá 99,9% do seu trabalho é só aprender dos outros filósofos e absorver o que os outros filósofos falaram, né? Se o filósofo tiver certo, ele vai ter lá 0,1% de originalidade. Esse pouquinho vai ser a contribuição dele, né? Então, novamente, não se trata de abandonar totalmente o sentido de ser original ou ter uma personalidade própria, mas inverter totalmente essa proporção que nós temos hoje em dia, que quanto mais original um autor, melhor, né? Pense nos pintores clássicos. Os pintores clássicos você ia lá para a Itália, ia lá para os Países Baixos e você ia aprender com os grandes pintores. Como? Criticando e reinterpretando a obra dos caras? Não! Fazendo trabalho braçal lá, pintando mais uma vez, misturando tinta, ver como o cara mistura, tentando mais uma vez, imitando. Chegava um ponto que você imitou tanto o cara que você pensava, poxa, tá muito bonito o que eu fiz, mas e se eu mudasse isso daqui, né? E aí, nesses momentos muito especiais e raros, você tem essa centelha de criação. O resto é só boas influências. E nós, de quebra, com essa discussão, recuperamos a importância da tradição. Como assim a tradição? A tradição como aquilo que te oprime, não te deixa ser livre? Não! A tradição como aqui os grandes homens, né, que conquistaram, digamos assim, montanhas intelectuais que nos disponibilizam essas conquistas. Para que nós, abaixando nossa cabeça, possamos nos prostrar perante esses grandes homens e aprender. E aí talvez, como diz Platão lá na República, quando você está há mais de 40 anos, aí você vai pensar, não, agora eu acho que eu terminei o meu aprendizado, terminei o começo do meu aprendizado, agora eu posso continuar aprendendo e tentar criar alguma coisa, né? Grande digressão, mas para dizer que o Hans não está fadado à derrota aqui, né? A ser um boneco na mão dos outros. Não mesmo, não posso ter opinião formada logo no primeiro dia. Ao proferir essas palavras, lançou casualmente um olhar para a sala de
desculpe, para a sala vizinha, onde viu a senhora Xoxá de frente, seu rosto de largas maçãs e olhos oblíquos. O que ela me lembra? E quem deste mundo inteiro? Ele pensou, mas sua cabeça exausta, apesar de todo o esforço, foi incapaz de encontrar a resposta. Naturalmente, não é fácil para mim aclimatar-me aqui em cima com vocês, continuou. Mas isso era de prever. E se eu logo abandonasse o posto, só por sentir durante alguns dias um pouco de calor e de tonturas, teria vergonha de mim e me julgaria covarde. Proposta indecente, né? Desonrosa, desculpe, não é indecente. Proposta desonrosa. Me sentiria um covarde. Isso seria contrário a toda razão. Se não, diga o Senhor mesmo. Né? E aí ele vai entrar a falar com grande ênfase.